Saudações, sejam todos muito bem-vindos a este canal do Mindalia Televisão, que partilha diariamente e para o mundo inteiro, sobretudo para as pessoas que se comunicam na língua portuguesa, conhecimentos e informações que podem resultar transformadores e trazerem ou promoverem uma nova consciência para a humanidade. Também dizer-vos que temos outros dois canais, na língua espanhola, Mindalia Television, e na língua inglesa, Mindalia TV. Portanto, se comunica nestes dois idiomas, também poderá consultar esses nossos dois canais, nestes dois diferentes idiomas, e ver todas as informações maravilhosas que temos para todos vocês por lá. Dizer-vos também que hoje temos como convidada a Rosângela Arndt, que é médica nutróloga, e vamos falar sobre a física quântica na saúde. Rosângela, antes de mais, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui em Mindalia nesta partilha. Este tema é muito interessante e muito atual, não é assim, Rosângela? Então, eu é que agradeço o convite e fico muito feliz de poder passar um pouco mais de conhecimento, agora num nível muito maior, eu acredito, né? A gente vem trabalhando com essa ideia de mudança de conceitos, de paradigma da saúde há bastante tempo no Brasil, e também a gente, né, nós temos trabalhado um pouco fora do Brasil com a visão realmente de passar o conhecimento. Eu acredito que as pessoas, quando elas têm o conhecimento, elas conseguem escolher melhor o que fazer para a sua saúde. Então, a saúde, conforme entendemos, não é exatamente a maneira como a física quântica também nos transporta para uma possibilidade diferente na saúde. E eu gostava muito que a Rosângela nos pudesse falar então dessa dinâmica, como é que a física quântica é transversal à saúde ou se aplica também na saúde. Certo. Talvez a parte inicial seja importante para as pessoas entenderem o que realmente aconteceu quando a ciência pôde assumir as teorias quânticas como parte da física. Isso faz mais de 100 anos, então as pessoas quando falam em física quântica, ou elas pensam que é algo muito moderno, ou pensam que é algo muito difícil, né? Ai, mas isso é física. Na verdade, nós podemos dizer que as teorias quânticas que nos trouxeram para esta tecnologia da atualidade, nós temos mais de 70% de tudo que existe de tecnologia hoje, advindo, né, vindo das teorias quânticas. Essas teorias quânticas, elas começaram na mudança do século XIX para o século XX. Então, no início do século XX, onde vários cientistas, hoje muito famosos, como Einstein, como Max Planck, Niels Bohr, Heisenberg, todos ganhadores de prêmio Nobel, eles tiveram essa visão de que existia uma outra forma de olhar a energia dentro do átomo. Então, a grande mudança de paradigma que a física quântica nos dá é o entendimento que a energia é contínua na física clássica, que continua valendo, né? Mas dentro do átomo, no que a gente chamaria de microcosmo, existe uma quantização da energia. Então, ela é em pacotes, ela é seccionada, sempre de forma inteira, mas processos energéticos bem determinados. E, então, por isso que é quântico, existe uma quantização da energia, inclusive eles chamam de quantum uma quantidade mínima de energia, que é um quantum de energia, que é aquela quantidade mínima que existiria de energia no universo. Bom, isto fez com que começassem a ter outras ideias
Começou tudo isso foi Max Planck, mas a visão de que nós poderíamos utilizar essa ideia de que o átomo, lembrando que átomo é a menor porção de uma matéria. Hoje nós sabemos que todo o universo é feito de átomos. Então, se tudo é feito de átomos, e nós estamos aqui neste universo, neste momento, né, ou pelo menos, como diz um grande físico quântico teórico da atualidade, que é o Amit Goswami, né, ele tem um livro maravilhoso chamado Médico Quântico. Ele diz exatamente isso, ele diz que o ser humano, ele está vivendo uma experiência material neste momento da sua evolução. E por que ele diz isso? Porque tudo é, na verdade, átomos, e os átomos não são matéria. Então, quando você entende que dentro do átomo existem micropartículas ou subpartículas, e subpartícula da subpartícula, né? E tudo isso é vórtice de energia, então são, de acordo com, por exemplo, a teoria das cordas, que é uma outra forma de olhar para isso, que tem um outro físico quântico muito famoso chamado Brian Greene, que fala muito nisso também. Ele escreveu outro livro maravilhoso chamado Universo Elegante. Esse pessoal, eles trouxeram para nós a visão de que dentro do átomo nós tínhamos a energia se comportando como matéria. Então, a materialização do universo se dá a partir do momento em que tudo que vibra e oscila energeticamente dentro do átomo se consolida, a gente chama colapsa, essa é a palavra que se usa, colapsa na matéria. Bom, isso é uma mudança completa de entendimento, porque o ser humano, ele é estudado em forma de célula, molécula, órgão, tecido, aparelho, então a gente fica no corpo físico, pensando em saúde, né? Mas quando nós olhamos para o lado da física quântica, trazendo a informação de que tudo que é matéria, na verdade, é energia que está vibrando e oscilando, nós também conseguimos entender que se eu puder harmonizar e modular a energia do organismo como um todo, eu tenho uma condição maior de resolver os problemas da saúde. Para entender um pouquinho melhor isso, nós vamos pegar a água. Então, todo mundo entende o que é água. Água, numa forma química, ela se chama H2O, né? São duas moléculas ou dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, H2O. A água, ela tem uma forma líquida, normal, na sua temperatura normal na natureza. Ela é líquida. Mas se você pegar essa água e botar no fogo e aquecer essas moléculas, elas vão evaporar. Elas vão continuar sendo H2O. Portanto, continua sendo água. Mas essa água, como as moléculas vão estar muito afastadas umas das outras, vai ser muito sutil. Ela vai ser uma água vapor. Se você quiser transformar esse vapor em água líquida novamente, você tem que condensar a água. Então, você vai juntar as moléculas, vai fazer ela virar água líquida. Mas a água líquida não tem forma. Se você quiser uma forma para água líquida, você tem que botar a água numa forma e fazer uma condensação maior para que ela congele. Então, se você botar água no congelador, dentro da forma, você vai fazer gelo. O gelo continua sendo água. É isso que é o nosso universo. Ele é sempre energia. Ele é sempre energia. Só que ele pode ser uma energia sutil, que seria o vapor. Ele pode ser uma energia um pouco mais condensada, que seria campos de energia com informação.
e pode ser uma energia colapsada em matéria, que é toda a matéria do universo que a gente conhece. Quando você consegue entender este aspecto da física quântica explicando o universo, e leva isso para o ser humano, você também entende por que as medicinas milenares são tão verdadeiras. Aqui eu vejo em Portugal que o pessoal tem muita afinidade com a medicina tradicional chinesa. Inclusive, neste final de semana, eu estava no congresso de medicina natural, onde tinha muita coisa de medicina tradicional chinesa. Eu também conversei com um pessoal que tem curso aqui de medicina tradicional chinesa na forma de pós-graduação oficial, né, dentro de uma universidade. Então, a gente nota que a medicina tradicional chinesa, chamada de MTC, na verdade, é uma proposta de olhar para o ser humano de uma forma quântica, porque nós estamos olhando para o ser humano também pensando nesse monte de forma de energia, né, que seriam esses meridianos, seriam todas essas possibilidades energéticas. Então, a medicina tradicional chinesa, ela hoje nós podemos considerar ela uma prática integrativa quântica, porque ela olha para o ser humano nesta visão energética, trabalhando primeiro essa liberação da energia, entendendo que se você tiver uma energia vibrando de uma forma harmonizada, você consegue a saúde global e holística. É uma forma de olhar para o ser humano, mas também uma forma de tratar o ser humano, porque nós vamos cuidar do ser humano, primeiro modulando a energia. No momento que já existe uma lesão, então, a doença, ela sempre vai ser, o início da doença vai ser sempre uma desarmonização energética. A partir do momento que a célula começa a receber uma informação errada, porque a harmonização não está se dando adequadamente, essa célula vai criar mecanismos de defesa. E é isso que a gente considera a doença. Os mecanismos que vão começar a acontecer quando a energia não flui adequadamente, quando há uma mudança de rotação ou de vibração. Um processo já grave, então, considerando que nós temos uma doença apenas funcional, e no momento em que ela é funcional, não tem lesão, não tem a materialização, eu ainda posso recuperar a mente, mas depois que ela já se transformou em algo instalado, é mais do que uma alteração funcional, ele já é uma doença instalada, uma lesão, eu também posso corrigir harmonizando essa informação, essa energia, porque isso vai favorecer qualquer tratamento médico convencional que a gente faça. Então, talvez, o que está faltando hoje para haver essa união entre a proposta integrativa complementar com a proposta convencional médica, seja o entendimento de que uma coisa valoriza e fortalece a resolutividade da outra. Isso tanto vale para medicinas convencionais, como também nós podemos atuar com essa percepção da energia em outras formas de terapia. Exemplo, homeopatia. A homeopatia não deixa de ser uma terapia baseada na energia, diferente, por exemplo, dos moduladores frequenciais, que são frequências vibracionais ligadas aos florais, a floralterapia, em que, juntando vários florais e criando por ressonância, né, ressonância é quando dois sistemas de energia vibram com a mesma vibração e a mesma frequência, eles entram em ressonância, né? A ressonância é muito bem explicada quando você vai, por exemplo, fazer
a afinação de um piano. Você tem aquele diapasão, que é aquela, né, forquilha. O diapasão é um instrumento que tem uma energia básica, uma vibração. Toda vez que você acerta o piano, a corda do piano, para que o som, que é uma onda, que é uma forma de transmissão de energia, né? O som é uma energia, né? Que passa em forma de onda. Então, o som sai e ele, quando encontra o diapasão, faz o diapasão vibrar na mesma frequência daquela onda. Isso é ressonância. Outra ideia de ressonância, por exemplo, que nós podemos ter, é quando uma cantora de ópera quebra um cristal. Né? Hoje a gente tem menos isso, porque tem menos óperas, mas uma cantora de ópera consegue, a partir da manutenção da voz numa vibração, então energia, som, né, onda sonora, faz com que haja a mesma frequência da vibração do cristal. Então, um copo de cristal, um lustre de cristal, poderia quebrar quando ela entra em ressonância e amplia a sua vibração. É a mesma forma que a medicina atual usa para um aparelho chamado de litotripsia. A litotripsia é um aparelho que quebra a pedra no rim, dentro do rim da gente, né? Então, eu coloco o paciente embaixo de uma onda de choque de ultrassom, cuja frequência de vibração é igual à pedra. Aí você tem a exacerbação da vibração daquela pedra, então o cálculo renal, ele é um circuito fechado de energia, recebendo energia de fora igual a dele, ele vai vibrar com tanta intensidade, ele pode explodir. E é que a gente consegue fazer as pessoas expelirem cálculos renais sem precisar fazer cirurgia, que é muito mais grave, com muito mais complicações e riscos. Enquanto uma litotripsia, depois só beber bastante líquido e eliminar esses pedacinhos que seriam pequenininhos de pedra. Ou seja, a medicina convencional utiliza a ressonância como base para uma terapia já bem estabelecida. Essa ressonância é uma ordem da física, mas nós podemos utilizar essa ressonância de várias outras formas. Exemplo, nós podemos trabalhar esses moduladores com ressonância, fazendo com que, entrando em contato com o ser humano, ele leve a informação, por exemplo, de um órgão. Nós temos já a medida da informação dos órgãos, toda feita desde a década de 30. Quando a gente fala, mas a frequência dos órgãos já é conhecida, ou a frequência das bactérias é conhecida, todo mundo acha isso muito estranho, né? Mas alguém ficou medindo isso, sim. Houve um trabalho muito grande feito por um grande cientista chamado Rife. O nome dele é até bonito, é Royal Raymond Rife, olha só. Ele é um cientista do início do século passado, americano, que veio para a Alemanha e ficou muito tempo aprendendo sobre lentes ali com Siemens, e voltou para os Estados Unidos e criou alguns aparelhos que hoje a gente considera aparelhos bioelétricos. E uma das situações interessantes é que ele criou um método que se chama justamente tecnologia Rife, em que tem uma possibilidade de fazer uma emissão de frequência que faria uma proposta de amplificação de vibração dos órgãos, regulando e harmonizando. E também você pode utilizar uma frequência contrária e explodir bactérias, né? Ele, inclusive, né, teve a época em que houve o aparecimento aí dos antibióticos e tudo, ele teve a sua, não seria uma clínica, seria um laboratório de trabalhos incendiado, e há toda uma história em cima disso,
porque ele dizia que não precisava tomar antibiótico, que podia só usar a corrente elétrica no aparelho dele, que explodia as bactérias. Na época, o problema era a salmonelose. Tudo isso que eu estou falando tem em um livro chamado A Conspiração do Câncer, que fala da vida do Rife, e é bem interessante. Ele é disponível na internet para quem quiser ler sobre isso. Mas o que eu queria dizer era, já é um processo antigo, hoje existem várias máquinas, várias empresas que produzem máquinas que carregam essa tecnologia, né? Muitas alemãs, muitas, inclusive, americanas, russas, e no Brasil nós também temos algumas. O que a tecnologia faz? É uma emissão de frequência. O que nós temos nos moduladores? Também é frequência. Só que aí nós temos a possibilidade de usar a frequência, como eu chamo, energia engarrafada, né? Nós podemos utilizar a frequência num frasquinho e botar embaixo da língua, segurar um pouquinho, naquele momento passa a informação via corrente eletromagnética, que são os biofótons. Nosso corpo é todinho, ele trabalha todo interligado com uma rede de informação através dos biofótons, e as nossas membranas celulares, elas todas têm os diapasões, esses diapasões que eu falei lá da música, nós temos em cada membrana celular milhares deles que são ligados com os receptores, né, celulares. Então, hoje nós temos uma comprovação científica muito grande em cima de todo esse processo que a gente chamaria de teorias quânticas aplicadas à saúde. Nós podemos também trabalhar as teorias quânticas para a qualidade de vida. Nós poderíamos, por exemplo, fazer um empoderamento pessoal através da utilização desse conhecimento para gerenciar a nossa capacidade, tanto de produzir, né, tanto de gerenciar a nossa emoção, né, nós também podemos gerenciar a nossa energia. Esse gerenciamento para a qualidade de vida, nós inclusive criamos uma pós-graduação no Brasil, que está em EAD. Aliás, eu vim lançar aqui em Lisboa. Em abril, a gente teve num outro congresso, onde nós lançamos a pós-graduação, que são as teorias quânticas aplicadas à qualidade de vida, na Escola Internacional de Desenvolvimento, que é uma plataforma onde nós temos a possibilidade de vários cursos em língua portuguesa. E aí, então, a gente propôs isto, que qualquer pessoa pode aprender a gerenciar a sua própria vida e a sua energia, utilizando esse conhecimento, né? Então, nós podemos usar as teorias quânticas para, por exemplo, tecnologia, né? Então, eu vou dar um exemplo muito simples aqui. O celular. Hoje eu não conheço ninguém que não tenha celular ou que não use um celular, né? Vocês chamam de telemóvel, né? Eu acho muito mais lógico o nome telemóvel, porque um telefone móvel do que celular, né? Eu acho mais lógico o nome. O telemóvel nada mais é do que a utilização de várias tecnologias, né, que acabaram levando as últimas novidades aí, que são esses telemóveis que funcionam como computador, e você hoje tem tudo num aparelho só, né? Tem a máquina fotográfica, tem o gravador de voz, você tem o vídeo, e você também funciona como um telefone. Isso tudo foi possível em cima da teoria quântica. E o mais interessante, que a energia é todinha colapsada e guardada como informação num chip de silício. O que é o silício? Um mineral. Por que o chip do computador foi inventado no Vale do Silício da Califórnia? Porque lá tinha silício, né? Lógico, e o silício é um mineral capaz de guardar informação. Então, você veja que tudo tem uma razão e um porquê. E a tecnologia, ela se utiliza das teorias quânticas, ela não é falada que é quântica. As pessoas não juntam uma coisa com a outra, mas usam o tempo todo as teorias quânticas aplicadas à tecnologia. O celular o telemóvel é o melhor exemplo. Mas outra coisa interessante dentro da medicina, da saúde, é a utilização dessa teoria, dessa tecnologia, para diagnóstico.
Então, hoje nós temos algumas possibilidades de avaliar o ser humano de uma forma muito próxima, né, da realidade do ser humano, sem precisar abrir, né, como eu digo, que é o caso dos diagnósticos por imagem. Começando lá em 1901, com o raio-x, né, e o Röntgen, né, que criou o raio-x, e hoje nós temos, nesse mais de um século, nós temos aí a ressonância magnética, nós temos o PET scan, né, que é talvez o mais moderno de todos, que é uma emissão de pósitrons, né. O PET scan é uma evolução da ressonância magnética. Então, nós tivemos a tomografia computadorizada, que evoluiu para uma ressonância magnética, que é totalmente quântica, e aí, mais quântico ainda, ficou o PET scan. O PET scan, quando eu falo isso nas aulas que eu dou, nas palestras que eu dou, e hoje eu me dedico para a área acadêmica exclusivamente, eu sou médica há quase 40 anos, fiz 35 anos de clínica mesmo, com paciente, e nos últimos anos eu me dedico para a área acadêmica e para a área de passar conhecimento, cursos, palestras, etc. O PET scan, ele vem de uma teoria, das teorias lançadas na década de 30. O Prêmio Nobel de Física de 1933, o Prêmio Nobel de Física de 1936 e o Prêmio Nobel de Física de 1939, esses 3 prêmios Nobel em Física são 3 ideias que levaram mais de 60 anos depois a criar o PET scan. O PET scan, então, é a emissão de pósitrons. E pósitron é uma antipartícula, ou seja, uma antimatéria. Quando a gente fala de antimatéria, as pessoas só pensam em ficção científica, não é verdade? Pois você veja, hoje nós temos a possibilidade de utilizar essa tecnologia, em que a gente faz a emissão de antimatéria, são antielétrons, colocamos no paciente, claro, precisa de uma espécie de um contraste, né, que é colocado no sangue, para que haja uma espécie de afinidade, né, com o aparelho. O paciente é colocado dentro dessa máquina, há uma emissão, então, de antimatéria, o paciente é bombardeado com antimatéria, e isso vai criando imagens captadas e são analisadas num computador, e você começa a ver uma imagem, olha que coisa maravilhosa que é isso, né? Você vai ter uma imagem com não apenas a parte física, orgânica, mas também com a função daquele tecido. É isso que o PET scan nos dá. Ele nos dá a capacidade de visualização do metabolismo daquele local. Foi exatamente este exame que nos ensinou como é que o nosso cérebro funciona. E o nosso cérebro é totalmente quântico. Nós trabalhamos o nosso cérebro por ressonância. É muito interessante quando você começa a aprofundar e entender o quanto existe de ligação, né, entre a teoria quântica e o ser humano, e a teoria quântica e a possibilidade de você utilizar ela de várias formas, né? Rosângela, eu estava aqui maravilhada a ouvi-la, porque estes conhecimentos efetivamente são maravilhosos. Podem ser às vezes um pouquinho complexos, não é? Para quem não está habituado a este tipo de linguagem, não é? Um pouco até científico, mas é sempre importante essa validação, não é? Desses termos técnicos que se usam e que também reforçam estes conhecimentos. Então, a minha vontade é sempre simplificar o máximo possível, sabe? Até porque, exatamente, as pessoas têm dificuldade de entender na forma com que a gente fala, mas as comparações eu acho que ajudam muito, né? Começa a comparação da água, e faz com que você... O importante é esse parar e pensar a respeito, né? Que é o que a gente gostaria que as pessoas fizessem. Eu vou dar um outro exemplo do quanto que nós somos energia, né? Quando a
gente ouve, as pessoas não pensam nisso, mas presta atenção. O que entra no nosso ouvido? Não é o som? E o som é uma onda. E toda onda carrega uma informação e é uma forma de transmissão de energia. Então, entra som na nossa orelha, dentro do nosso ouvido. Entra som. Esse som, ele bate no tímpano e ele vibra o tímpano, ele faz uma vibração. O tímpano transfere essa vibração para 3 ossinhos bem pequenininhos que nós temos atrás do tímpano, né, que se chama bigorna, martelo e esqueci o nome do outro, são 3. Bom, esses ossinhos, eles batem um no outro para amplificar a vibração do tímpano. Tudo que acontece até aí é frequência e vibração. Essa vibração que levou a informação, ele vai ser passado para uma espécie de uma estrutura que nós temos dentro do ouvido, que se chama cóclea, né? Que é uma estrutura que tem um monte de canais, tem um líquido dentro também, e tem uma espécie de uns pelinhos, uns cabelinhos, que são terminações nervosas, que captam essa informação. Então, essa vibração, ela passa para essa estrutura, né? E essa estrutura, conforme a vibração, é onde vai bater o estímulo. Então, se tiver, nós medimos as vibrações e frequências por hertz. Hertz é o número de oscilações por segundo. Então, por exemplo, se eu tiver uma coisa que está vibrando em alta frequência, eu vou ter milhares de vibrações por segundo, né? Mas se eu tiver uma coisa de baixa frequência, eu tenho poucas vibrações por segundo. Então, eu posso dizer que eu tenho, por exemplo, 4 Hz, eu tenho 4 oscilações no segundo por segundo. Não, mas isso é 30 Hz. Então, vamos pegar as ondas cerebrais, que é uma coisa que as pessoas conhecem, que sabem que a gente pode botar os eletroencefalogramas e medir, né, botar os eletrodos na cabeça e medir as ondas cerebrais. Né? As nossas ondas cerebrais, geralmente são ondas cerebrais em baixa frequência, quando a gente está dormindo, né? Que é as ondas delta, que são baixinhas, 4, 5 Hz, e quando nós estamos aqui ativos, falando, conversando, nós estamos em 30 Hz, né? Que é o beta. Então, nós estamos alternando as ondas cerebrais o tempo todo, e 30 Hz quer dizer 30 oscilações por segundo. Isso é medida de frequência. Então, geralmente o ser humano, ele tem uma possibilidade em Hertz, né, de capacidade de escutar, que é de tanto a tanto. Como acontece com o que a gente diz que os cães escutam muito mais que o ser humano, é verdade, né? Que eles conseguem uma capacidade maior. O morcego mais ainda, né? Então, essa capacidade de captar o número de hertz, né? A mulher, por exemplo, o tom de voz, ela fica entre 200 e 400 hertz. É a nossa capacidade de fala, de frequência de voz. Os homens, eles ficam mais próximos do 200. Então, a mulher, quando ela está muito agitada, ela fala mais com uma agitação maior na voz, vai a 400 Hz. Mas essa passagem de informação, dentro dessa estrutura do ouvido, vai, conforme o homem bate a informação, é onde capta, transforma, isso é captado pela parte neuronal, isso se transforma em energia neuronal. É os neurônios que vão carregar isso no cérebro. Então, você veja que tudo começou na onda, que era uma informação. Que entrou no teu ouvido, vibrou, isso é muito, muito, muito rápido, né? Vibrou, bateu, captou, levou a informação para o cérebro, que é onde a gente decodifica isso. O nosso cérebro, nós temos um lugar no cérebro, que é onde está o principal sítio de
decodificar o escutar, né, o ouvir, que é alguma parte específica do cérebro, onde nós temos uma para falar, nós temos uma para escutar, nós temos uma para enxergar, né, nós temos essa determinação. Nesse lugar é onde vai fazer o entendimento do que ouviu. Mas isso é imediato, não é imediato. Eu acabei de falar, você já entendeu. Por quê? Porque nós temos toda uma estrutura muito rápida, energética, capaz de fazer toda essa captação e capaz de fazer, aí é que entra a beleza do nosso cérebro. A capacidade que nós temos de fazer uma espécie de comparação. Qual é o som, qual é a palavra, o que essa palavra quer dizer, qual é a experiência que eu tenho com essa palavra para mim poder entender. Olha, fantasticamente a gente faz isso o tempo todo. E ninguém pensa nisso, né? Faz assim. Isso é a prova que nós somos todos, porque tudo isso funciona por energia. Tudo isso funciona numa capacidade fantástica que nós temos de proteínas no cérebro, nos microtúbulos cerebrais, que são proteínas verdadeiras, proteínas quânticas, qubits, elas trabalham em bits quânticos, como se fossem computadores quânticos, né? Hoje nós já temos aí a tecnologia quântica, usando, inclusive, um mineral, aliás, o Brasil é um dos maiores produtores desse mineral, ou um dos maiores lugares que tem esse mineral, nióbio, né? E o Canadá é o segundo lugar onde tem muito desse nióbio, e foi no Canadá que foi desenvolvido o primeiro computador quântico com esse mineral. Então, eles, além do silício, que guarda informação, eles conseguem fazer o computador quântico com nióbio. Por quê? Porque o nióbio, ele consegue, no zero absoluto, que é uma temperatura hoje ainda muito difícil para a gente conseguir, só a nível de laboratório, mas na temperatura zero absoluto, é menos 256 graus Celsius, essa temperatura consegue fazer com que as moléculas, lá, os átomos do nióbio, consigam estar em duas dimensões ao mesmo tempo. Eles conseguem fazer com que fique como se fosse matéria antimatéria, ou 0 e 1, né, porque o computador ele é binômio, né, ou a informação está no 0 ou está no 1, 1, 0, 0, 1. Então, no caso do quântico, ele está no 0 e no 1 ao mesmo tempo, fazendo uma fatoração extremamente rápida, e conseguindo, então, lidar com muito mais informação. Isso nós já temos no nosso cérebro. Nós já nascemos com isso. Vê se nós não somos abençoados. Muito, não é, Rosângela? Surgiu uma questão enquanto estava a falar, que é, ou seja, quando a pessoa está com alguma doença, algum problema de saúde, tendo em conta que esse problema pode não ser muito grave, faz sentido começar primeiro pela medicina, que trata sobretudo o campo energético, como falou, florais, homeopatia, e depois, aí sim, se não funcionar, recorrer, ou há outro conselho que tem para nos dar nesse sentido? Perfeito, eu acho que essa talvez seja uma pergunta importantíssima, porque as pessoas têm dificuldade de entender qual é o momento em que vão trabalhar ou vão utilizar uma terapia complementar integrativa, que é assim que a gente chama no Brasil. Nós dizemos o seguinte, você pode fazer todas as ações dentro da área de saúde associando várias terapias. Tem pessoas que respondem mais a uma ou mais a outra. Como numa situação mais simples, você só arrumando a energia, você resolve tudo, você pode perfeitamente começar numa alteração que ainda não seja uma doença instalada, você pode começar só com a energia, e aí eu vou recomendar o seguinte, é muito mais vantagem fazer prevenção do que tratamento, né? Até muito mais
barato, vamos dizer assim, em termos de custo. Então, uma das coisas que a gente trabalha também é com essa ideia de utilizar a possibilidade de regulação da sua energia de várias formas, e aí várias formas mesmo. Aqui nós podemos também pensar que o uso de algumas terapias como o Reiki é uma terapia totalmente de energia, e é uma terapia que pode fazer uma espécie de modulação da pessoa como um todo. Nós podemos trabalhar também com a harmonização de chakras, que aí já estamos entrando numa linha mais da Ayurveda, isso também mantém a pessoa harmonizado. Nós podemos usar, como eu falei, vários tipos de produtos, como o caso da aromoterapia, com os óleos essenciais, que você pode trabalhar eles a nível de ambiente, né? A vantagem da aromaterapia é essa, você coloca no ambiente, e o ambiente te passa a informação pela narina, que vai direto no centro olfativo, e lá já vai fazendo essas vibrações e levando as informações, né, para o cérebro. E tudo vai acabar entrando numa espécie de modulação. E os florais que eu falei, que são os moduladores frequenciais, também podem ser utilizados dessa forma. Então, você pode trabalhar antes de ficar doente, você se harmoniza como um todo. A meditação faz muito isso também. Existe uma forma também muito estudada, que você pode usar as orações, né, o orar, rezar, está sendo muito estudado isso, mostrando que isso tem uma influência, desde que seja habitual e rotineiro, tem uma influência em manutenção da energia, assim como a meditação também usa os mesmos caminhos, assim como o Ho'oponopono, não sei como é que é em Portugal, mas no Brasil a gente utiliza muito o Ho'oponopono. Então, você vê que eu estou passando várias formas de utilizar, e que você pode aprender a fazer sozinho isso. E você também pode, que é o autogerenciamento da saúde, associado sempre à nutrição e a um tipo de movimentação, não vou chamar exercício físico, para não lembrar de academia, que não necessariamente precisa disso, mas uma movimentação e uma atividade física usual e habitual, que pode ser só caminhar, que pode ser fazer algum tipo de exercício em casa, dançar, e outras coisas mais, né? Então, se você fizer isso como rotina e hábito, você tem uma manutenção dos seus processos, né? Mas também você pode utilizar toda essa, vamos chamar de toda essas práticas, né, e terapias da energia, associando a qualquer outro tipo de terapia, no momento em que você já está desorganizado na energia. Então, desorganiza, desequilibra, desarmoniza. Isso leva à doença. A doença, ela pode ter vindo desde um sentimento e um pensamento ácido, e eu vou te dizer que talvez essa seja uma das principais razões das pessoas diminuírem a sua capacidade imunológica e desenvolverem doenças. É o lado mais emocional, vamos dizer assim, né? Que é muito importante energeticamente falando, porque isso também a gente deveria lembrar, né? Que nós temos esta parte de nós que é muito poderosa, porque as nossas células todas recebem a informação nessa rede que nós temos de passar essa energia ser passada em todas as células, e a célula recebe o tempo todo a informação do que você está pensando e sentindo, né? Então, pensamentos e sentimentos também são energia, também passam, e também desarmonizam. E aí, no momento em que você faz com que isso se transforme num processo genético, epigenético, ou numa situação já de doença instalada, você pode precisar da associação de várias terapias. Na minha opinião, de médica, e eu sou uma médica que comecei na medicina convencional, aí há quase 40 anos atrás,
e em poucos tempo eu me dei conta que precisava muito mais para melhorar o paciente do que aquilo que eu podia oferecer, e foi isso que foi me levando, né, a sair da caixa, como a gente diz. Eu posso dizer que hoje nós temos uma medicina de ponta, altamente tecnológica, maravilhosa, para manter vivas pessoas que, numa outra situação, não se conseguiria manter vivo, que aí eu estou falando das doenças graves, acidentes, coisas que acontecem. Então, nós temos que nos valer disso, e nós temos que reverenciar isso, e agradecer que isso existe, né, as UTIs aí de alta tecnologia, e ao mesmo tempo nós temos drogas que são altamente eficazes em situações também de risco, mas também nós temos essa forma de entendimento que tudo isso é válido dentro de uma necessidade. E nós, então, temos que, primeiro, organizar, harmonizar. No momento que isso não é possível, nós começamos a adicionar terapeuticamente até o momento em que eu vou precisar da medicina altamente tecnológica. Os estudos da Organização Mundial de Saúde nos dizem que em torno de 80% das pessoas que buscam um serviço de saúde hoje poderiam melhorar a sua condição de saúde apenas com mudança de hábito de vida e terapias complementares integrativas simples, que são as determinadas pela... em 1978, houve uma convenção da Organização Mundial de Saúde de Alma-Ata, né? E é uma declaração de saúde de Alma-Ata que foi quando a Organização Mundial de Saúde, em 1978, propôs que os países, em vez de cuidar tanto da doença, começassem a promover saúde, vê se isso não é lógico, né? A promoção da saúde, que é o que determina a Organização Mundial de Saúde. E eles dizem que 80% das pessoas, elas teriam condições de resolver os seus problemas na promoção de saúde e na mudança de hábitos de vida. E 20% das pessoas, sim, precisam da medicina tecnológica. E eu acho que há uma inversão hoje, né? Muito mais gente procura a medicina convencional, até por ser um hábito e uma lógica, né, do local. Isso é uma coisa muito das pessoas mesmo, de cada local. Eu vejo que no Ocidente a gente faz muito isso, né? A gente ficou muito... É um tipo de crença, né? Nós temos muito a crença de que, eu estou com dor de cabeça, então eu vou lá tomar um remédio para dor de cabeça. Quer dizer, a gente não pensa assim, mas o que está me dando dor de cabeça, né? Por que será que eu estou com a dor de cabeça? Seria muito mais lógico a gente pensar em cuidar para não ter a dor do que para tratar ela depois, né? Gratidão, Rosângela, por esta partilha. O tempo passa muito rápido. Vamos então nos despedirmos. Também lhe passo a palavra para se despedir de todos nós. Então, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, claro, agradeço muito a oportunidade até de passar um pouco aqui daquilo que a gente tem trabalhado no dia a dia. Quero também dizer que a nossa proposta hoje é trazer para Portugal os nossos cursos e dividir, ou compartilhar, que eu gosto mais dessa palavra, né, compartilhar com o povo português toda essa possibilidade, né, que nós temos aí de cientificamente colocar, dando bases realmente científicas para todas essas outras terapias, né, que já existem, e mostrar que nós podemos conviver com a medicina convencional perfeitamente. É um prazer estar aqui, eu gostaria, assim, de voltar várias vezes. Em novembro eu vou estar em Portugal de novo. Gratidão mais uma vez, Rosângela, por esta partilha e pela sua disponibilidade. Com certeza vamos estar mais vezes juntas. Então, a todos vocês que nos acompanharam, espero que gostem deste vídeo e que eu partilhe nas suas redes sociais. E se não subscreveu o nosso canal, é um bom momento para o fazer. Da minha parte é tudo, eu despeço-me e até à próxima entrevista.